Então, minha gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre sistemática e classificação biológica, a classificação dos seres vivos, certo? Um tema que sempre foi presente na humanidade, tanto que, né, Aristóteles, ele já desde a antiguidade, desde a época antes de Cristo, certo? Ele já catalogava alguns animais, alguns seres vivos, certo? Claro que com uma classificação bem diferente da atual, mas já era uma forma de classificar. Agora, por que classificar? Qual a importância disso, né? Essa classificação biológica, gente, ela é importante para poder organizar o estudo dos seres vivos, certo? E aí, com essa organização, tornar mais fácil, tornar mais leve, né? E também uma facilidade maior na comunicação entre os diversos cientistas do mundo. Muito importante, certo? Para que a gente possa conhecer a diversidade, né? E justificar, por exemplo, investimento, né, em preservação. Para a gente poder investir em preservação, a gente tem que conhecer o que é que existe ali de diversidade para poder se preservar, certo? Beleza. Depois de Aristóteles, gente, alguém que surgiu aí importante para a classificação foi Linneu, certo? Que criou o sistema de nomenclatura binominal, que é usado até hoje, claro que com algumas coisas a mais, né? Mas quem criou foi Linneu, o primeiro a usar a nomenclatura biológica, certo? E o Itaque, em 1969, que criou a classificação dos 5 reinos, né, também usados até os dias de hoje: reino monera, protista, fungi, animal e vegetal, né? Foi criado lá pelo Itaca, né, algumas décadas atrás, no século passado. Beleza, então, falando um pouco aqui mais de Linneu, foi Linneu que propôs a classificação dos seres vivos em táxons. O que é um táxon? Táxon é um grupo de classificação, que a gente vai ver lá no final da aula, certo? De acordo com semelhanças morfofisiológicas, ou seja, de acordo com semelhanças anatômicas e fisiológicas, anatomia e fisiologia, certo? Como você olhar as partes que formam o ser vivo e também como funcionam essas partes, certo? Foi o primeiro a propor também a nomenclatura binominal, como já falei, dizendo que cada espécie, né, cada nome científico de uma espécie deve ser escrito com 2 palavras, daí o nome nomenclatura binominal, certo? Bem, ao falar de classificação biológica, a gente fala também de filogenia. É uma forma de classificar, galera, levando em conta a relação evolutiva entre grupos de organismos. Uma árvore filogenética, o cladograma, é um diagrama que mostra as relações ancestrais entre organismos para representar a árvore da vida evolutiva, certo? Como, por exemplo, aqui eu tenho um cladograma, né, onde eu tenho a raiz que representa um ser ancestral que evoluiu e deu origem a B e C. Essa evolução, né, desse ancestral levou a esses 3 indivíduos aqui, certo? A gente pode usar essa árvore para, por exemplo, dizer que entre A e B há um grau de parentesco maior do que entre B e C. Por quê? Porque A e B tem um ancestral mais próximo aqui, ó. Gente, aqui embaixo, ó, é passado, quanto mais aqui em cima, presente, certo? Passado, presente. Então esse indivíduo aqui está no meio, ele é mais recente do que esse, beleza? Aqui eu tenho, ó, um grupo de seres vivos que vivia lá todos juntos, de repente separaram, e aí originou 2 grupos de seres vivos, um que originou C e outro que originou depois A e B, certo? Houve aqui uma ruptura essa que a gente chama de cladogênese, tá aqui um pouco adiante, aqui, ó, cladogênese, processo responsável pela ruptura de coesão inicial de uma população, gerando 2 ou mais populações que não mais se comunicam, na verdade gerando 2 espécies diferentes. Já na anagênese é uma evolução que não vai gerar uma nova espécie. Por exemplo, o ser humano, o Homo sapiens sapiens, né? Desde quando ele surgiu, desde quando nós surgimos, nós não sofremos nenhuma evolução, nenhuma modificação? Sofremos, mas não foi suficiente para gerar uma nova espécie, certo? Portanto, é anagênese, quando se gera novas espécies, cladogênese. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma cladogênese, aqui outro processo de cladogênese, mas quando eu levo em consideração daqui para C, só isso aqui, só esse ramo aqui, ó, eu posso considerar isso como sendo anagênese. Ruptura, rompeu, cladogênese. Não rompeu, anagênese. Beleza? Às vezes no cladograma ele vai trazer características, certo, de ruptura, características que vão gerar novas espécies, certo? Características que eu tenho
espécie mais recente, mas que não se encontra no ancestral. Essa característica que se encontra no descendente, mas que não está no ancestral, eu posso chamar de traço derivado, certo? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um grupo aqui coeso de cordados, de mais precisamente vertebrados, certo? Porque tem cordados também que são invertebrados, né? Aí o que acontece, ó, a raiz aqui é um desses cordados invertebrados. O que é que surgiu depois desse cordado invertebrado para poder surgir os vertebrados? A coluna vertebral. É algo que eles têm aqui que não existia antes, certo? Quando você vai de peixe para salamandra, peixe para anfíbio, o que é que surgiu? Os pulmões. É uma característica que não tinha aqui no ancestral, mas que tem nesse descendente e vai permanecer nos próximos, certo? Então, essas características aqui são traços derivados que são novidades evolutivas aí para as espécies mais recentes, beleza? Outra coisa que pode ser cobrada em questões é essa classificação em, por exemplo, monofilético. O que é monofilético? É um grupo de seres vivos que tem um ancestral em comum. E F tem esse ancestral em comum, portanto é um grupo monofilético. Se eu pegar A, B, C, D, E, F, é tudo grupo monofilético? Sim, esse grupo é um monofilético, porque tem esse ancestral em comum, certo? Agora, se eu pegar só B, C e D, o que é que eu estou fazendo? Eu estou excluindo ancestrais e excluindo descendentes. Quando eu faço isso, eu pego um grupo parafilético. Um grupo parafilético é, por exemplo, digamos que eu mandei você fazer um seminário, apresentar um seminário sobre vertebrados. Aí em vertebrados eu tenho lá peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, certo? E aí eu mandei você apresentar somente peixes, anfíbios e répteis. Deixei de fora aves e mamíferos, ou seja, eu excluí aves e mamíferos, excluí descendentes. Se eu excluir descendentes, eu mandei você apresentar um grupo parafilético, certo? É um grupo que tem ancestral em comum, que também tem descendentes, mas que eu excluí esses descendentes. Aí eu digo parafilético. Já um grupo polifilético, gente, é quando eu dou uma pulada, ó. Eu peguei A e pulei para E. É um grupo polifilético, certo? É a mesma coisa de eu mandar, ó, você vai apresentar um seminário sobre peixes e répteis. Eu pulei anfíbios, né? Aí eu mandei você apresentar um grupo polifilético. Beleza. Agora, o que é taxonomia? É a ciência da classificação também, certo? Mas eu digo que é a ciência da criação de regras para a classificação, da regra para a nomenclatura biológica. Ou seja, a taxonomia se preocupa em criar regras e sistemas, certo? Para poder classificar. Vai levar em consideração aspectos morfofisiológicos, também evolutivos, mas o lado evolutivo é mais lá para a filogenia, assim, beleza? Bem, quanto à sistemática, gente, o que é a sistemática? A sistemática é uma ciência bem mais ampla que vai envolver a taxonomia, a filogenia, a paleontologia, tudo isso para classificar, certo? É que é um sistema de classificação mais complexo e mais completo. Vamos falar agora das regras internacionais de nomenclatura para poder dar nomes aos seres vivos, né? Nomear os seres vivos. O que é preciso? Primeiro, todo nome científico deve ser latino ou latinizado. Ou seja, escolheu-se uma língua, né, o latim, para poder escrever. Você não pode dar um nome científico em inglês, em português, em espanhol. Tem que ser em latim. Por que latim? Porque é uma língua morta, que não sofre mais transformações. É uma língua que não é mais usada, né? Portanto, ela pode ser usada sem perigo de ser alterada depois, né? Aqui eu tenho alguns exemplos. Todo indivíduo deve possuir no mínimo 2 nomes, nomenclatura binominal. Gente, o primeiro nome é o gênero, o segundo é o epíteto específico. O que é epíteto específico? Gente, epíteto específico é como se fosse um sobrenome. Imagine, eu tenho 2 Luanas lá na sala, Luana Cunha e Luana Silva. Aí o diretor manda chamar Luana, mas se ele não falar né, do sobrenome, eu não vou poder te mandar ninguém, né? Por quê? Porque ele não especificou. Então, o epíteto específico, ele serve para isso, para especificar, né, a espécie que eu estou falando, certo? Essa classificação aqui de epíteto específico, gente, não forma o táxon, certo? Gênero é um táxon, mas epíteto específico não é um táxon, beleza? Digamos que eu quero falar com
de um grupo de seres vivos de um mesmo gênero, eu posso usar, certo, o sufixo sp, ponto, ok? Para poder falar de um grupão, né? Por exemplo, eu falar canis sp, eu estou falando de todos os indivíduos do gênero canis, certo? Falar em canis, né, para aproveitar e explicar esse epíteto específico, eu tenho canis familiares e canis lupus. Se eu falar só canis, eu não estou dizendo com quem eu estou falando, se é com cachorro doméstico, que é o familiares, ou se é com lobo, que é o lupus. Vamos lá. Terceira regra, o nome do gênero deve sempre começar por letra maiúscula e o epíteto em letra minúscula. Como eu tenho aqui, ó, bufo marinus, bufo gênero, letra maiúscula, marinus é o que? Epíteto específico, letra minúscula, certo? O nome científico de um ser vivo deve sempre vir destacado do texto, preferencialmente em itálico, mas pode ser também sublinhado, negrito, em outra cor. O importante é estar destacado. Lei da prioridade. Digamos que eu descrevi uma espécie em 2010 e aí veio outro cientista descrever essa mesma espécie em 2015. Qual é o nome que vai valer? O meu, porque eu descrevi primeiro. Isso hoje em dia é difícil de acontecer, mas antigamente, quando não tinha comunicação via internet, era muito mais fácil, certo? Às vezes uma pessoa já tinha estudado 10 anos atrás, 20 anos atrás aquela espécie, e aí eu também estava estudando ela, 20 anos depois. Perdi meu tempo. Na verdade, assim, não vou dizer que perdi o tempo porque eu posso complementar a classificação, mas o nome que vai valer é o nome do que fez a classificação primeiro. Digamos que haja 3 nomes na espécie, né? O que é que vai significar esse terceiro nome? Vai depender. Se esse terceiro nome vier no meio entre o gênero e o epíteto, é um subgênero. Como é que eu vou saber, professor? O subgênero ele tem que estar entre parênteses e tem que ter inicial maiúscula. Se esse terceiro nome vier depois do epíteto, é uma subespécie. Como é que eu vou saber? Porque a subespécie ela é também, né, com inicial minúscula, certo? E fica depois, no caso do epíteto específico, certo? Tem esses nomes aqui no caso que são trinominais. Regra para a família. Gente, a família de animais tem terminação idae ou ideae. Já de plantas, vegetais, aceae. Se você vê Canidae, já sabe que é família de quê? Do cachorro. Canidae, né? Família de animal. Mesmo que você não sabe que Canidae é de cachorro, mas já sabe que é animal. Felidae, dos gatos. Mesmo que você não saiba que Felidae é dos felinos, dos gatos, mas você já sabe que é de animal, porque terminou em Idae ou Ideae. Agora, se você falar Graminaceae, Ciperaceae, certo? Aí já é o quê? Uma terminação para vegetais, já sabe que é um vegetal. Por mais que você não saiba o que é uma ciperácea, né, ou uma gramínea, você já sabe que está falando da família de um vegetal. Se você quiser citar o autor, né, do nome científico, pode, desde que seja depois. Aqui é pássaro doméstico, Linnaeus. É para dizer que Linneu descreveu aqui o pássaro doméstico, certo? A entamoeba histórica, né, descrita por Chaldin, se quiser botar até o nome, ó, 1903, para dizer quando foi que ele descreveu, certo? Beleza, agora o que é espécie? Gente, espécie é um conjunto de indivíduos semelhantes capazes de ter descendentes férteis. Eu posso também dizer, para ser melhor, é um conjunto de seres semelhantes que compartilham um patrimônio genético, que compartilham cargas genéticas, certo? Porque, pelo conceito que é mais usual, que é esse de seres semelhantes que cruzam e geram descendentes férteis, eu tenho algumas exceções. Por exemplo, um poodle e o pitbull são da mesma espécie, mas eles não vão gerar descendentes férteis, eles nem vão poder cruzar, eu acho, né? Mas são da mesma espécie. Por quê, professor? Pelo seguinte, imagine que o poodle ele cruzou com um animal de porte, um cachorro de porte intermediário, gerou um filhote lá. E o pitbull cruzou com um cachorro de porte intermediário também, gerou lá um filhote. Digamos que esses dois filhotes aí se cruzaram. O que aconteceu agora? Eu misturei o DNA do pitbull com o do poodle de forma indireta, mas eu, né, misturei. Eu acho que para poder misturar do pitbull com o poodle vai ter que ter várias gerações aí entre intermediárias, mas há um compartilhamento lá. Então, são da mesma espécie. Subespécie já é o seguinte: continua sendo da mesma espécie, mas tem características novas. Por exemplo, aqui. Deixa eu ver se tem. Não vai ter um slide, eu achava que estava aqui o. Aqui, pronto. Homo sapiens sapiens, Homo sapiens neandertal. É a mesma espécie.
Mas os neandertais eram uma subespécie diferente. Se cruzasse o Homo sapiens sapiens com o Homo sapiens neandertal, nascia um indivíduo fértil? Nascia. Certo? 50% de DNA de Homo sapiens sapiens, 50% de DNA de Homo sapiens neandertal. Ele seria fértil. Portanto, somos a mesma espécie. Hoje não existe mais neandertais, né? Mas se existisse, né, a semelhança é tão grande ainda que haveria um nascimento de indivíduos férteis. Inclusive, nós carregamos traços ainda de DNA dos neandertais. São traços bem pequenos, mas carregamos, certo? Beleza. Vamos adiante. Agora, quando é um híbrido, é diferente. Por quê? O híbrido é um filho de duas espécies diferentes, mas que não vai gerar descendente fértil. Por isso que eles são de espécies diferentes. Exemplo, o burro, que nasce do cruzamento do jumento com a égua, né? Ele é estéril. E o ligre, ou tigon, né? Ligre, que é o cruzamento do leão com a tigresa, do tigre com a leoa, na verdade, né? E o tigon, que é do leão com a tigresa, certo? Eles são indivíduos inférteis, ou seja, estéreis, portanto não formam uma espécie. Falando dos táxons ou categorias taxonômicas, né? Eu tenho aqui 7 que são conjuntos, ó. Reino é um conjunto de filo, filo é um conjunto de classe, classe é conjunto de ordem, ordem conjunto de família, família é conjunto de gênero, gênero conjunto de espécie. Para você lembrar hierarquicamente do maior para o menor, a palavrinha reficofage. Ré de reino, fi de filo, C de classe, O de ordem, F, A, Fá no caso de família, G de gênero, E de espécie. Alguns livros e até sites vão trazer aqui antes do reino domínio. Domínio existe? Claro que existe, é uma classificação mais recente. Porém, eu não boto aqui pelo seguinte, gente. Domínio não é um conjunto de reinos. Certo? Reino é um conjunto de filos. Por exemplo, reino animal é um conjunto de vários filos. Eu tenho no reino animal, eu tenho um filo dos artrópodes, tenho um filo dos poríferos, tenho um filo dos cordados e um monte de filos. Dentro de um mesmo filo eu tenho várias classes. Mas quando eu falo de domínio, não. Pelo contrário, ó, o reino Monera, por exemplo, ele tem seres do domínio Arquea e do domínio Bactéria. São 3 reinos, são 3 domínios só. Domínio Arquea, domínio Bactéria e domínio Eucária. O que acontece? O reino abrange 2 domínios, então não posso dizer que o domínio é um conjunto de reinos, certo? Mas também eu poderia dizer que é um táxon. Tira dessa questão dos... como é que fala? Falei agora, gente. Dos conjuntos, desculpa aí. O conjunto, né? Tira essa questão do conjunto aí, não é mais conjunto, mas é um táxon. Quando eu falo de conjunto é assim. Quando você vai falar uma questão, por exemplo, imagina uma questão dizer assim, 2 indivíduos na mesma ordem pertencem obrigatoriamente à mesma classe? Pertence. Como assim, professor? Por quê? É o seguinte, classe é algo maior do que ordem, ordem é algo maior do que família. Vamos dizer assim, vamos mudar aqui agora. 2 pessoas que moram na mesma cidade, pronto. 2 pessoas que moram na mesma cidade, obrigatoriamente moram no mesmo estado? Mora. Estado é algo maior do que cidade. Agora, 2 pessoas que moram na mesma cidade vão morar obrigatoriamente numa mesma rua? Não. Eles podem morar na mesma cidade, mas pertencer a ruas diferentes. Certo? Estou dando outro exemplo aí para você entender o que é essa questão de conjunto, certo? Porque tem questões até que cobram isso, né? Dois indivíduos pertencem a essa mesma ordem, são da mesma família? Não. Mas são da mesma classe, filo e reino. 2 indivíduos da mesma classe são do mesmo filo? São. Mas pode ou não ser da mesma ordem, família, gênero e espécie. Pode até ser, mas não obrigatoriamente. Beleza? Um outro detalhe importante que também é cobrado em questão. Ó, de reino para espécie, aumenta as semelhanças, mas diminui variedade. De espécie para reino, aumenta a variedade, mas diminui as semelhanças. Beleza? Vamos lá. Aqui eu tenho 5 reinos, gente. Depois vocês dão um print aí para olhar as características gerais. Eu não vou falar muito deles aqui porque nós vamos falar desses reinos aí ao longo das nossas aulas, certo? Durante esse ano, ok? Mas aqui eu tenho a classificação. Só um detalhe que eu vou falar aqui. O que é usado para classificar os indivíduos dentro de um reino? Né? É o seguinte, vai ser o número de células, a forma de nutrição, certo? E a organização nuclear. Ou seja, vai levar em conta se o indivíduo é uni ou pluricelular, se ele é eucarionte ou procarionte,
e se ele é heterótrofo ou autótrofo, certo? Então, gente, era isso que eu tenho para passar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês possam estudar. Mais uma vez, me ponham à disposição de vocês lá no WhatsApp, no privado, para poder tirar dúvida de vocês, ok? Manda esse link lá no grupo já já. Valeu, tchau!